Convenções sociais operativas. Muitas vezes estou no meio de alguma cisão sociopsicológica em um tópico em particular, quando paro completamente porque interpreto meu próprio advogado do diabo enquanto estou digitando raciocinando em voz alta, e tenho que revisar e editar o que eu passei as últimas 2 horas construindo porque eu não considerei como os outros poderiam interpretar minha intenção. Outras vezes, talvez eu tenha esquecido de algum elemento e precisei voltar atrás para resolver esse problema, ou pelo menos ter uma fonte pronta para citar as réplicas mais previsíveis. Não é preciso dizer que é um processo árduo. No entanto, descobri que começar tópicos de blog, no que diz respeito a certas teorias e ideias, tendo em mente a intenção com a qual eles serão lidos, me ajuda muito. Então, com isso em mente, estou apresentando uma seção específica do meu trabalho aqui para ver qual é o consenso sobre o que eu chamei de convenções sociais operativas. Eu tinha originalmente intitulado a seção Convenções Sociais Operativas Femininas, e eu ainda posso voltar atrás, mas depois que você ler isso, verá como essas convenções, ou invenções, precisam que os homens as sigam para que elas existam em primeiro lugar, ou assim eu penso. Convenções sociais operativas na comunidade nos tornamos muito familiarizados com um conjunto padrão de problemas sobre os quais normalmente nos são pedidos conselhos, como: devo namorar mulheres mais jovens, mais velhas com 100 filhos, e as mulheres com dinheiro, carreira, etc., por exemplo. Tantas vezes somos solicitados a responder esses dilemas que temos a tendência de repetir uma resposta padrão para eles. Eu me incluo entre aqueles que fazem isso também. Eu sou muito propenso a ver a floresta pelas árvores, por assim dizer, e disparar de volta com a minha resposta padrão de gire mais pratos, ou next. Embora essas respostas sejam novidade para aqueles que as leem pela primeira vez, e esperançosamente tenham os olhos abertos pela primeira vez também, eu me daria conta de que eu era culpado por não ver a floresta com relação a por que certos tópicos são mais frequentemente recorrentes da mesma forma tanto para o beta-CFP quanto para o aspirante a estudante de jogo. Na maioria das vezes, a teoria dos pratos abrange uma infinidade de pecados do CFP, mas minha preocupação era com a compreensão de por que esses dilemas surgem com tanta frequência e qual é a causa deles. Para esse efeito, tentei destilar os sintomas, ou seja, os problemas comumente relacionados, a motivação por trás deles, ou seja, a doença, e não os sintomas. Isso me levou a uma nova teoria das convenções sociais operativas. Eu já postei no meu blog e em mais tópicos de fórum do que eu consigo me lembrar sobre essas convenções antes, mas nunca explorei a ideia em profundidade. Essencialmente, todos os sintomas dessas convenções se manifestam como os problemas frequentes que aparecem para os homens, mas a doença é o propósito latente dessas convenções. Para cada cara perguntando se é uma boa ideia namorar uma mãe solteira ou uma mulher mais velha, há uma mãe solteira ou uma mulher mais velha perpetuando o lado positivo dessa convenção para aumentar sua capacidade de garantir um homem capaz de prover para o filho para ela. Eu não vou falar sobre o aspecto biopsicológico de por que esse é um impulso tão importante para as mulheres, e os homens em alguns casos. Ao invés disso, vou me concentrar em certas convenções, o modo como elas operam, e sua função operacional latente. Vergonha. Talvez a forma mais fácil e reconhecível de convenção social seja a vergonha. Não apenas isso, mas é também a mais facilmente empregável e a mais amplamente aceita, não apenas por mulheres de todas as idades e descrições, mas também pela cultura popular e pela mídia. Exemplos: os homens devem namorar mulheres da mesma idade. Os homens não devem ser tão superficiais, a ponto de afastar as mães solteiras como parceiras de longo prazo viáveis. Os homens têm egos frágeis que precisam de afirmação constante de um jeito quase infantil. Os homens se sentem ameaçados por mulheres bem-sucedidas. Além de serem mitos popularizados, todos são manipulações sutis, e não tão sutis, da vergonha. Cada um é uma convenção social operativa que coloca um homem em uma posição de ter que viver de acordo com um padrão idealizado que simultaneamente eleva o padrão para uma mulher, colocando-a em uma melhor posição de seleção sexual, e em alguns casos, nivelando o campo no que diz respeito à dinâmica da competição feminina, isto é, mães solteiras, mulheres mais velhas e profissionais devem ser tão sexualmente comercializáveis quanto as mulheres mais jovens que os homens preferem, biologicamente. O efeito raso, o mito útil da superficialidade. Eu estou mencionando isso como uma parte da metodologia da vergonha, já que me parece ser a raiz da convenção da vergonha. Em todos os exemplos acima, ou sintomas, a carga de expectativa que é colocada sobre um homem vem com a ameaça de ser percebido como raso, ou superficial.
Em outras palavras, o próprio questionamento se um homem deve ou não namorar uma mãe solteira vem com a ameaça velada de ter mulheres, mães ou não, dizendo ao homem questionador que ele é superficial. Esse efeito superficial é tão difundido em tantos CFPS que eu aconselhei, jovens e velhos, que acaba se tornando uma defesa padrão automática. Mesmo sob condições de completo anonimato, o efeito raso se torna tão ego investido em sua personalidade que apenas o potencial de ser percebido como superficial é subconscientemente evitado. Este é um grande obstáculo na transição da CFP para a masculinidade positiva. Todos os CFPS inicialmente riem da técnica PUA, arrogante e engraçado, peacock, negrites, etc., porque carregam o potencial de serem percebidos como superficiais. A verdade é que, individualmente, somos apenas tão superficiais quanto as nossas autopercepções permitem, mas o efeito raso é uma convenção útil, desde que mantenha os homens duvidando de sua ingenuidade e autovalidade em troca da intimidade das mulheres. Seguro de posição de seleção. Exemplos: as mulheres podem entender os homens, mas as mulheres devem necessariamente ser sempre um mistério para os homens. Tirar a sorte grande como sinônimo de obter sexo com uma mulher. As metodologias de seguro de posição de seleção giram em torno de fomentar a mentalidade da escassez em homens. Se o valor puder ser inflado, o valor pode ser aumentado, garantindo assim um quadro de controle. Essa convenção se mantém firme na mitologia da mística feminina ou da intuição feminina. Enquanto as mulheres permanecerem incognoscíveis, haverá menos motivação para tentar compreendê-las. Na verdade, essa convenção desestimula ativamente qualquer tentativa de entender o feminino a ponto de os homens a adotarem e repetirem sem ter consciência disso. Esta é exatamente a razão pela qual os homens vão ridicularizar os homens que buscam uma compreensão aplicável das mulheres quando eles pesquisam em livros sobre como conseguir garotas, DVDs, seminários de PUA ou na internet. É também por isso que os homens que professam saber como as mulheres operam são ridicularizados. É um paradoxo perfeito. Tentar entender o feminino ou professar saber o feminino não é apenas risível, mas coloca um homem no efeito raso em ambos os casos. Cláusulas de fuga social, prerrogativa de uma mulher. Exemplos: as mulheres sempre têm a prerrogativa de mudar de ideia. Os homens devem ser resolutos. Rejeições proativas e reativas de pseudo-amizade, rejeições de VSA, rejeições de eu já tenho um namorado ou eu não estou interessada em um relacionamento agora. Vítima feminina padrão. As convenções da cláusula de evasão sempre oferecem uma saída a uma mulher e a absolvem ou reduzem drasticamente sua responsabilidade pessoal por meio do reforço social. Uma stripper pode se queixar de sua autodegradação por parte dos homens, mas ser completamente inocente por suas decisões de se despir em virtude de suas condições sociais, que são, novamente, o resultado percebido de uma sociedade controlada por homens. A prerrogativa feminina tem sido uma norma social aceita desde o início do Renascimento e o advento do amor cortês. Como a Convenção de Seguros de Posição, isso serve para garantir que a mulher misteriosa seja validada em sua ambiguidade por um reforço socialmente plausível. O oposto desta convenção é aplicado para os homens. Eles devem ser resolutos ao aceitar que uma mulher tem o direito de mudar de ideia. Isso e o método da cenoura e da vara na forma recompensa da intimidade de uma mulher são exatamente os motivos pelos quais é socialmente aceitável que um homem espere horas para uma mulher preparar-se para um encontro por horas, mas a tolerância para um homem não ser mais de 5 a 10 minutos de atraso. Ele deve ser pontual, a ela é concedida clemência. Eu não acho que eu precise entrar em muitos detalhes sobre a cláusula de fuga da VSA. Vamos ser apenas amigos, mas vou acrescentar que a fuga da VSA é, talvez, a convenção mais útil jamais concebida por mulheres. A rejeição VSA assegurou classicamente que uma mulher possa rejeitar um homem, e ainda assim manter sua atenção anterior. Ela também coloca a responsabilidade pela rejeição de volta em seus ombros, uma vez que, se ele recusar a oferta de amizade, ele é então responsável por ter entretido essa amizade. É claro que isso tem o potencial de se voltar contra as mulheres hoje em dia, já que o CFP aceitará uma rejeição da VSA nas esperanças equivocadas de provar ser digno de sua intimidade sendo o namorado substituto perfeito, cumprindo todos os pré-requisitos de atenção e lealdade sem nenhuma expectativa da mulher retribuir com sua própria intimidade. Sabotagem concorrencial sexual. Exemplos: ela é uma vagabunda, ele é uma bicha, e as subcomunicações na terminologia.
Observações maliciosas, fofocas, metodologias de comunicação feminina. Essa convenção é o destruidor de reputação e é fácil observar isso na vida real. Uma vez que também atende às necessidades de atenção da mulher, ela está entre as mais aceitas socialmente e amplamente ostentada. No entanto, os fundamentos e o propósito latente dessa convenção precisam de alguma consideração para serem entendidas. Quando as mulheres empregam fofocas, isso é natural, já que é uma forma emocional de comunicação. Os homens têm uma tendência muito menor de fazer fofoca, mas o propósito disso é desqualificar um potencial concorrente sexual. Em termos de fofoca de mulher para mulher, isso satisfaz a necessidade de atenção, mas quando os homens são trazidos ao assunto, torna-se uma ferramenta de qualificação. Ao dizer que uma mulher é uma puta, a subcomunicação é, ela dorme com muitos sujeitos, e, portanto, deve ser inelegível como candidata que mereça a capacidade de provisionamento de longo prazo de um homem, devido à sua óbvia incapacidade de permanecer leal a um único macho. Isso então se torna a arma suprema em influenciar a seleção sexual de um homem, longo prazo. Também vou acrescentar que esta sabotagem de criação não se limita apenas às mulheres. Qual é a primeira coisa que a maioria dos homens tem a dizer sobre outro homem qualquer que seja extremamente atraente? Ele é provavelmente uma bicha. Os homens aprenderam esta convenção das mulheres, desqualificam sexualmente um homem da maneira mais completa possível. Esse cara pode ser tão atraente quanto o modelo da Jeque, mas ele nunca transara com uma mulher, e, portanto, é desqualificado como um pretendente à sua intimidade. Redefinição do papel de gênero. Exemplos: masculinidade é ridícula e ou negativa com o potencial de extremos violentos. Os homens devem entrar em contato com seus lados femininos. Identificação como atração falsa. Embora haja mais convenções operacionais para descrever, terminarei com essa, a convenção mais óbvia e mais discutida. Não há escassez de artigos dedicados a essa convenção, então não vou repetir o que foi dito. Em vez disso, devo salientar o propósito latente por trás da popularidade e da aceitação cultural em massa desta, a convenção mais danosa. A função por trás dessa convenção poderia ser promover a androginia como um estado idealizado, ou uma luta pelo poder para redefinir os atributos masculinos e femininos, ou mesmo para garantir que as mulheres sejam as principais selecionadoras do acasalamento. Todos esses argumentos podem ser discutidos e são válidos, especialmente considerando-se o quão propenso a aceitar e perpetuar essa convenção os homens são hoje em dia, mas acho que o propósito mais profundo, a verdadeira função latente é um processo de seleção sexual. É o homem que permanece em contato com seu lado masculino, o cara que, apesar de toda a cultura pop denegrir e ridicularizar seu gênero e os próprios aspectos que o tornam uma força necessária e positiva da sociedade humana, aguentará e resistirá firmemente às influências que querem transformá-lo em algo que nunca foi seu propósito. É esse cara e sua confiança que as mulheres em todo o mundo acham irresistíveis. Ele incorpora a excitação masculina que o feminino delas tem procurado, e elas não conseguem explicá-lo. Este é o maior shit test na seleção sexual, descobrir ou aprender o que é ser positivamente masculino e permanecer assim, em um mundo que constantemente repreende seu gênero, que diz que ele é envenenado por sua testosterona enquanto confirma os mesmos atributos masculinos como positivos para as mulheres. É o cara que entende que são as diferenças de gênero, não as semelhanças andrógenas, que nos fortalecem. É o homem que pode ver que os sexos foram feitos para serem complementares e não adversários que passam neste teste de merda. Redefinição de gênero, como uma convenção social, serve como um mecanismo de filtragem alfa.